Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Vasco da Gama. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Vascão, com novidades, análise de jogos, transferências e tudo mais. Aqui você não perde nada que acontece no nosso Gigante da Colina. Mas antes de tudo, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor vascaíno. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Vascão. O Vasco tem uma história muito bonita também e goleou no Paraguai. Cicinho não deu chance nenhuma para o Olímpia, hein? Parecia que jogava em São Januário, estava soltinho. Exatamente, Renato. Uma vitória do tamanho da história do Vasco e do Vasco, né? Uma vitória gigantesca porque jogou com personalidade. A gente é acostumado a ver o Vasco oscilando muito durante a partida e não foi o que aconteceu nisso. Acabou tomando gol e acordou em seguida e depois foi absoluto, jogando muito bem taticamente. O Léo Jardim muito seguro ali no gol, transmitindo, né? Se bem que no último jogo ele acabou sendo vaiado. O Thiago Mendes jogou um partidaço. Jogou muita bola, né? Então, assim, foi um time bem consistente durante os 90 minutos e conseguiu criar e fazer gol, né? O David fazendo gol, desencantando, fazendo gol de peito, que também vinha sendo cobrado para a torcida. É uma vitória para dar muita moral para esse time aí, que no papel não é ruim, não. É que não encaixou ainda. Se jogar esse futebol no Campeonato Brasileiro, pode almejar coisas melhores. Um susto diante do Olímpia antes de reagir e garantir vaga às quartas de final. Vamos aos gols lá no Paraguai. Grande jogo de futebol, Tomás. Jogo lá e cá, intenso, torcida do Olímpia participando, ambiente legal, sem pancadaria, com tensão, mas sem pancadaria. O Andrés Gomes perdendo chances logo aos 6 minutos. É a resposta rápida do time paraguaio. O Olímpia começou muito bem a partida. Eu achei que o Vasco fosse ser eliminado, viu, Tomás? Agora o Andrés Gomes passa lotado aí. E o Matos, né? Esteban Matos. Esse é um dos gols mais bonitos do ano. É um petardo de fora da área, a bola escapa pra fora, não tem como o Léo Jardim. O Andrés Gomes foi muito mal ali, né? Pô, pra que fazer isso, né? O jogador tem essa mania de querer dar o... Como é que faz? Fugiu a expressão, dar o bote. Dar o bote. Quando é só fazer a cobertura. Aí a tabela, o Thiago Mendes fazendo um golaço. Belo gol. Com o David, né, a tabela. Belíssimo gol do Thiago Mendes, belíssima finalização, mas o Olímpia vai dar trabalho pro Léo Jardim. O Olímpia estava buscando, né, jogando em casa. Aí é o Robert Renan que consegue cortar. 2 chances seguidas pro Olímpia. Jogo bom, né? Jogo lá e cá. Sim. E aí, sabe como é que nasce esse lance, Tomás? É um escanteio pro Vasco, muito mal batido. O escanteio vira um contra-ataque do Olímpia. E aí o Olímpia organiza mal o contra-ataque e perde a bola. E o Vasco consegue criar uma jogada de ataque mais bem postada do que o escanteio. Foi tudo em sequência, assim. Escanteio, contra-ataque, bola perdida, contra-ataque do contra-ataque. E aí já o gol do Watson. Já no segundo tempo. O segundo gol do Vasco, segundo o Vitorino, foi de vesícula. Uma boa jogada do Pumita Rodrigues, né? Que hoje foi titular. Agora, no segundo tempo, o Vasco não estava sofrendo. Aí eu achei que o Olímpia não jogou tão bem no segundo tempo. E aí o Vasco chega ao terceiro gol e mata o jogo. O Olímpia é muita jogada assim, ó. Esse vai ser o gol anulado? Né? Esse é o gol anulado. O juiz não ter marcado falta nesse lance é um negócio que você fala, gente, o que esse cara tá fazendo aí, né? Ele fala, ó, trombada. Pô, trombada, pô. Não sei qual termo ele usou, mas fez o gesto, né? O cara vai direto no goleiro, né? Esse aí é o lance que o VAR tem que interferir mesmo, por mais que o juiz tenha visto. É aquilo que eu falo sempre, né? O VAR tem que se perguntar, gente, o juiz vai passar vergonha se eu não chamar? Vai. Claro. Vai, tem que chamar. Aí o Spinelli, que tinha acabado de entrar. He-Man. Fazendo o 4º gol. Bela vitória. Eu tinha dito aqui que Vasco 0, Santos 3 foi um dos resultados mais absurdos que eu vi recentemente no futebol mundial. O Vasco jogou muito mais do que o Santos, mas falhou demais, tomou 3 gols e nada a reclamar. O Santos tem mais é que comemorar. Mas eu tenho gostado dos jogos do Vasco. Mas tá em penúltimo no Brasileiro e tem essa mesma sequência do Santos aí, né? Quer dizer, você tem 2 jogos contra o Vitória na Copa do Brasil, 2 jogos contra o River ou contra o Santa Fé na Sul-Americana. Mas eu acho que o Vasco tem condições de ser campeão da Sul-Americana, Tomás. Eu não vejo o Santos em condições de ser campeão da Sul-Americana. O Vasco eu vejo. Tudo bem. Bom, Thiago Mendes elogiou o plano de jogo bem executado do Vasco em Assunção.
Aspas para o volante vascaíno. Nossa equipe se comportou muito bem jogando fora de casa. Acho que o nosso plano, o que foi feito aqui, foi treinado e saímos com um resultado positivo. Vínhamos de um mau resultado no Brasileirão. Temos que dar a volta por cima. Trabalhamos para isso, para as coisas de fora não afetarem a nossa equipe dentro de campo. E hoje deu tudo certo. Já o Pedro Emanuel, o novo técnico com sotaque ou sem sotaque? Do Vasco, com sotaque, em entrevista coletiva, disse o seguinte: a vitória é importante, chegamos às quartas, fazia tempo que isso não acontecia. Fruto do trabalho de um grupo que acredita bastante, que está crescendo. Nosso ataque estava precisando de uma noite como essa. Criamos muito e fizemos 4 gols. Depois que fizemos o terceiro gol, passamos a controlar o jogo. Senti que o Olímpia jogou a toalha no chão pela grande partida que fizemos. E essa leitura é correta. Depois do terceiro gol do Vasco, o jogo morreu completamente. E ainda tem Sousa e Colídio para ajudar o time no Brasileiro, na Copa do Brasil e agora na Sul-Americana. E antes de mostrar o chaveamento, ou de falar do chaveamento, Palmeiras fora e Cruzeiro em casa são os próximos 2 jogos do Vasco da Gama no Brasileirão. Olha que sequência. E você está em penúltimo no campeonato, né? Duro mesmo, né? Bom, Boca e São Paulo, e do mesmo lado da chave, o Vasco espera por River e Santa Fé. Podemos ter uma repetição aí da semifinal da Libertadores de 98, né? Vasco e River? Vasco e River, O Juninho Pernambucano resolve com um golaço de falta no Monumental. Atlético Mineiro e Santos, e quem ganhar esse duelo brasileiro pega o ganhador de City Torque, de Montevidéu, e o Cienciano. São meio patinhos feios aí, né? Exato. No meio de tanta gente grande, né? De tantos clubes importantes do futebol sul-americano. Dois novatos, 2 newbies aí, né? O City Torque e o Cienciano. Que coisa, né, Júlio? Podemos ter a repetição de 4 brasileiros e 2 argentinos, assim como na Libertadores. Só que aí com peruano e uruguaio, né? Uruguaio. Que coisa rara, né? Coisa rara. Time peruano e time uruguaio chegando em competição. Lembra que no ano passado, nas quartas da Sul-Americana, havia 7 nacionalidades? A gente mencionou isso. E tinha a chance de ter 8, se não me engano. E aí hoje, agora não, né? Agora os brasileiros dominando a Sul-Americana, assim. Para Mari Pereira, para o Jailson e para o fã de esporte, especialmente o torcedor Cruz Maltino, que acordou hoje feliz da vida, nada melhor do que comemorar, e é exatamente hoje, 128 anos de fundação, de existência. O Vasco, parabéns aí a todos os Cruz Maltinos, né? Com uma grande vitória como essa, fora de casa, 4-1 contra o Olímpia, e classificando aí para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O Vasco está indo muito bem nas Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Só precisa melhorar no Campeonato Brasileiro para não correr nenhum risco. Não vou nem tocar nesse assunto hoje, que é muito chato, Z4, no dia do aniversário do Vasco. Ontem o Vasco saiu vencendo por 2-1 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o time, depois que fez 3-1 com o Adson, foi um passeio. O Spinelli ainda concluiu esse placar de 4-1. O técnico português, o Pedro Emanuel, ele começou com Puma Rodrigues, Barros, Adson e David, deixando no banco Paulo Henrique, Tietê, Nuno Moreira e Spinelli, sendo que o Jair, volante, estava lesionado, ele é titular, por isso não pôde jogar. Vamos então ouvir o técnico Cruz Maltino e também o meia Adson falando dessa grande vitória e da classificação do Vasco para as quartas de final da Copa Sul-Americana? O único ponto negativo nessa classificação do Vasco, na grande vitória, é que o capitão da equipe, o volante Thiago Mendes, recebeu o 3º cartão amarelo, e pelo regulamento ele vai ter que cumprir no primeiro jogo das quartas de final, seja ou contra o River Plate da Argentina ou contra o Santa Fé da Colômbia. As datas base para esse confronto de quarta de final, 9 e 16 de setembro, primeiro e segundo jogos. O Vasco recebeu 3 milhões e 100 mil reais por essa classificação e até agora já faturou 9 milhões e 200 mil reais nesta Copa Sul-Americana. Isso é muito bom. O Vasco agora volta a campo num jogo complicadíssimo, como eu disse, pelo Campeonato Brasileiro, 24ª rodada, domingo, próximo domingo, né, no Bank Park, 16 horas, contra o Palmeiras, que é o líder do campeonato com 48 pontos ganhos. O Vasco tem apenas 22 pontos ganhos e está na penúltima colocação aí no Z4. No primeiro turno, no dia 12 de março, em São Januário, o Vasco venceu por 2-1. Todos lembram que foi a estreia do Renato Gaúcho e naquele momento o Vasco saiu do Z4 e foi para a 15ª colocação. Para este jogo, o técnico Pedro Emanuel vai ter 2 desfalques importantes. O Jair, volante, e o Brenner, atacante, que continuam lesionados. E daqui do Rio de Janeiro,
ponte aérea para ir para os estúdios da ESPN em São Paulo. Beijo para você, Glaucia, para os companheiros e para o Fã de Esporte. Parabéns a toda a torcida Cruz Maltina pelos 128 anos de muita glória no futebol brasileiro. Muita história, seu Cícero. Um beijo, obrigada, meu amigo. A nossa boa ponte aérea sempre funcionando, sempre com muita informação. A gente vai falar mais adiante, já projetando um pouquinho o que vai ser o Campeonato Brasileiro, né? O Cícero já passa essa agenda puxada aí do Vasco, mas é óbvio que um jogo como ontem, e como o futebol também é dinâmico, como a gente costuma dizer, né? Esse Vasco vai para esse jogo depois de perder em casa para um Santos, uma derrota doída dentro do Campeonato Brasileiro. Muito embora tenha jogado bem naquela partida, né? Com falhas individuais e tudo mais. E vai para o Paraguai, goleia o Olímpia, faz um bom jogo, enfim, com o Pedro Emanuel podendo tirar muita coisa interessante também nesse confronto. E é óbvio que chama a atenção, né? Essa reação logo imediata, com placar, com classificação, com tudo mais. Eram 3 jogos sem marcar, né? A torcida do Vasco, desde a saída do Verratti, tem essa questão do centroavante, Brenner, Spinelli. E ontem o Pedro Emanuel vai com o David e é interessante, porque o David participa dando assistência do primeiro gol para o Thiago Mendes. Depois ele consegue fazer aí o gol da virada. O Thiago Mendes sendo peça fundamental. E isso a gente está chovendo molhado, que a gente vai ficar falando sobre isso basicamente todo o jogo do Vasco. Por isso que é uma perda, né, muito significativa para a próxima fase ali, ficar sem o Thiago Mendes no primeiro jogo, seja contra quem for. Mas é um meio-campo que funciona muito a partir do Thiago Mendes mais adiantado, né? A gente vem falando sobre isso também, por isso que o retorno do Jair era muito importante, mas o Jair acabou se machucando novamente. Então agora provavelmente o Sousa, né, vai ter mais essa condição de ser o primeiro volante e adiantar um pouco mais o Thiago Mendes. Mas importante porque você vê o David fazendo gol, o Spinelli fazendo gol, que são os centroavantes, né? O Puma chegando pelo lado direito também, avançando o ataque. É o jogo que ficou a caráter do que o Pedro Emanuel gosta, né? O Pedro Emanuel não tem problema nenhum em segurar um pouco mais o time na defesa e atacar pelos lados, atacar com os pontas e também com os laterais, fazendo a ultrapassagem. A questão é conseguir botar a bola no gol. Esse que é o ponto principal em relação aos atacantes, né? Porque construir, o Vasco mesmo contra o Santos estava conseguindo construir algumas oportunidades de gol, mas acabou perdendo ali de 3-0 porque o Leonardo Jardim acabou falhando nos 2 outros gols, né? Então, assim, mais a fórmula. Ele tem razão no que ele falou, que o time tem melhorado. O time tem melhorado, tá mais organizado. A questão é conseguir vencer os jogos mesmo. E a gente estava, né, aqui ontem juntas para fazer esse pré-jogo e eu falei que uma das minhas preocupações, na verdade a minha preocupação era esse poder de reação, né, da parte anímica. Depois de você entender que teve uma melhora, que defensivamente as correções elas estão acontecendo e perder da maneira que perdeu para o Santos. Né, o gol do Gabriel sai no melhor momento do Vasco. O Vasco criou lá oportunidades, teve bola na trave, enfim. E ontem fez o que não fez no jogo de ida. No jogo de ida criou 21 finalizações. Com 7 no alvo. Ontem, 14 com 9 no alvo. Então, o aproveitamento aumentou das finalizações, né? Criadas, se a gente pega ali a comparação. E me chama a atenção também uma coisa que, se você falasse para o torcedor do Vasco há um tempinho atrás, um tempinho recente, o Vasco soube controlar o jogo. E ontem o Pedro Emanuel ele fala na coletiva, né? Tivemos o controle da partida. Sai perdendo, um jogo importantíssimo, fora de casa, depois de sofrer uma derrota como foi para o Santos, consegue a virada, consegue colocar jogadores importantes ali para decidir o jogo, né? Para cruzamento, linha de fundo, centroavantes marcando, um meio de campo controlado. Então é um momento, esse recorte pequeno do Vasco, é pequeno, mas é muito bom com o Pedro Emanuel. Já já a gente fala mais, até projetando essa... Essas foram as notícias de hoje, torcedor. Deixa o like, deixe de novo aqui a sua opinião nos comentários, o que você achou disso e tudo mais, de onde você está falando. Essas foram as notícias de hoje e até a próxima com mais novidades. Valeu!